E você segue acompanhando o Jornal da USP, sempre às sextas-feiras, como você já se acostumou a acompanhar, temas sobre meio ambiente. Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, professor da ECA. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Muito bem. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com os problemas ambientais. Mas será que, é um questionamento importante, que todas elas têm a mesma motivação? Né? Quais são os motivos que levam as pessoas, na verdade, a se preocuparem com preservação ambiental? É interessante a gente pensar nisso. Todas as preocupações ambientais são iguais, são importantes? O que é que interessa a você? Que grau de envolvimento você tem com isso? Aliás, o professor já vem pesquisando isso há algum tempo, né? Sim, já venho pesquisando e é interessante verificar que há diferentes perspectivas e motivações em relação à preocupação ambiental. Né? Então, por exemplo, uma pessoa pode acreditar que o homem ele deve se comportar em harmonia e equilíbrio com a natureza, pois faz parte dela. Né? Então, a fauna e a flora têm um valor intrínseco e compete a cada um de nós preservar esses elementos naturais. Então, essa é uma visão chamada de ecocêntrica. Então, por exemplo, de maneira rápida, né? Na visão ecocêntrica, uma floresta ela deve ser preservada, pois ela tem um valor natural intrínseco. Então, resumidamente, o ecocentrismo é uma visão preservacionista dos seres vivos e dos ambientes naturais. Tá? Bom, no outro extremo, há uma visão antropocêntrica que considera que a natureza existe apenas para servir ao homem. Os seres humanos teriam o direito de modificar o ambiente natural para atender suas necessidades. Na prática, segundo a visão antropocêntrica, nós utilizamos os recursos necessários, né, disponíveis na natureza, sem qualquer preocupação em preservá-los. Quando um recurso acaba ou fica escasso, parte-se para outra área ou busca-se um recurso equivalente, um recurso substituto. Tomando a floresta de novo como exemplo, na visão antropocêntrica, o homem tem o direito de utilizar a floresta conforme as suas necessidades. E o desmatamento seria considerado como um direito do homem, não há uma perspectiva de preservação. Então nós temos aí os dois extremos, uma visão completamente distinta, totalmente preservacionista e uma visão totalmente antropocêntrica do homem poder se utilizar da natureza conforme as suas necessidades. E há entre elas uma visão chamada utilitária, onde se adota uma perspectiva preservacionista de um recurso que poderá ser necessário no futuro. Novamente tomando o exemplo da floresta, segundo essa visão utilitária, ela deve ser preservada ao menos parcialmente, pois os seus recursos serão necessários no futuro, ou pelo fato de ela prestar serviços relacionados à manutenção do clima, por exemplo. Então, de um lado temos a visão ecocêntrica, do outro antropocêntrica, e no meio essa perspectiva utilitária. Estou procurando simplificar essa escala. Estudos mostram, por exemplo, que na América Latina, de maneira geral, as pessoas se situam entre a perspectiva utilitária e a visão ecocêntrica. Né? Nos Estados Unidos, por outro lado, a população tende aos dois extremos. Um grupo preservacionista, né, próximo ao ecocentrismo, enquanto um outro grupo ele fica do lado do antropocentrismo, que seria uma vertente do Trump, por exemplo. Né? Exatamente. E essas diferentes perspectivas acabam influenciando nas estratégias de comunicação dos problemas ambientais. Então não dá para a gente pegar, às vezes, uma estratégia que foi concebida para os Estados Unidos, uma estratégia de marketing ambiental para os Estados Unidos, e tentar colocar essa estratégia, né, em países da América Latina, porque elas provavelmente não terão o sucesso... O mesmo impacto, o né? mesmo Porque impacto, as pessoas né? têm visões diferentes, claro. Então, por exemplo, aqui eu costumo utilizar uma abordagem utilitária, geralmente sob uma perspectiva mais financeira, para depois utilizar uma visão ecocêntrica. Então, um exemplo, né? Se eu quero mostrar os benefícios de um carro híbrido, né? Um veículo híbrido, que utiliza motor elétrico e também motor a combustão. A primeira coisa que eu falo é que um veículo híbrido ele faz no trânsito de São Paulo 25 km por litro. Então eu já capto a pessoa, né? O primeiro gancho é o aspecto financeiro. Pronto, Depois disso eu falo, olha, esse veículo
ele tem 1/3 das emissões, ele polui muito menos do que um veículo convencional. Ou seja, além de você economizar dinheiro, você ajuda o meio ambiente. Então, com isso você... Com esses dois argumentos você conquista, né? O seu jeito. Você pega a pessoa pelo aspecto utilitário e pega a pessoa já tendendo para um aspecto mais preservacionista. E se fosse por Trump lá nos Estados Não, acho que ele gostaria assim, de veículos que consumissem mais petróleo ou até mesmo se pudessem... Bastante. Para né? beneficiar a indústria petrolífera. Então, eu adoto essa abordagem porque as pessoas são muito suscetíveis às questões financeiras. Então, o bolso, né, eu costumo dizer, é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Isso vale também para as empresas, porque muitas vezes, quando a gente desenvolve um projeto ambiental, ou adota uma prática ambiental, a gente está economizando recursos. Então a empresa está gastando menos combustível, está poupando matéria-prima e, consequentemente, revendo seus processos, ela torna esses processos mais eficientes e acaba economizando dinheiro. Ou seja, o fato muita gente pode pensar que as preocupações ambientais, elas aumentam o custo da produção, né, ou tornam os produtos mais caros, mas muitas vezes não. Você consegue, com uma revisão de processos, economizar energia, economizar matéria-prima, evitar o desperdício e, consequentemente, você diminui as chamadas externalidades, ou seja, os danos ambientais causados na produção de um determinado bem. Né? E muitas vezes a gente tem essa associação, né? Os benefícios ambientais estão atrelados a benefícios financeiros. Sem dúvida. Mas, num primeiro momento, talvez a estratégia seja mostrar que as questões ambientais podem levar a uma redução de consumo. Né? Então, ou seja, dependendo de com quem você está conversando, para quem você está falando, você tem que usar a estratégia correta e usar adequar o ponto de vista. A comunicação ao público. O ponto de vista que esse público tem. Exatamente. Né? Porque você não consegue passar a sua mensagem. Agora, tem cada vez mais gente se interessando por isso. Tem, né? Tem. Agora, essas duas visões, a gente não dá para dizer se é uma maioria que pensa de um jeito ou de outro. Não, normalmente a grande parte se situa, né, nesse percurso aí entre esses dois extremos. Muito né? bem, ainda bem. Felizmente, não é? Porque a comunidade que pensa igual a Trump não é a majoritária. Muito bem, professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras falando de meio ambiente aqui conosco, professor da ECA, e que também tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço, bom dia a todos.